Mas explica um pouco antes pra gente entender qual que é o jeito Charles de investir, né? Como que você... Tem uma lógica. Tem uma lógica, qual que é o... Se você fosse definir, né, tem o Value Investor, que é do Warren Buffett. Qual que é o Charles Investor Book? Sim, o Buffett, inclusive, acompanha o meu canal. Exatamente. Já deixou ali um comentário, o Warren Buffett. Eu acho que era ele mesmo. Que era em inglês, então... Entendeu? E vamos lá, qual é o meu jeito de investir e como é que eu cheguei até aqui? Primeiro, como eu cheguei até aqui? Cara, tentativa e erro, leitura, aprendizado, é o que acontece com todo mundo. Você não vai encontrar alguém que começou, pô, a não ser que o cara seja um gênio, um cagão. E aí uma hora pode dar problema também. Qual é o meu jeito de investir? 90% do meu dinheiro em ativos considerados um pouco mais seguros, tá? De repente, o que eu considero mais seguro não é para você, de repente, o que você considera não é para mim, cada um tem jeito. 90% mais seguro. 10% tiro, porrada e bomba. Aqui eu preciso me expor. Se eu tiver com esses 10% parado ou em ativos que não podem ser explosivos, eu tô com um problema sério. Porque em alguns momentos eu vou perder esse voo. Como, por exemplo, como o quê? Cripto, que multiplicou por 25, 30. Esses meus 10%. E aí o impacto nos 90% é gigante. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, olha, eu tenho 90% do meu dinheiro aqui, que dificilmente eu vou ter uma queda de 80%, tem que fazer uma cagada muito grande, e eu tenho 10% que a gente pode multiplicar em 2, 3 anos por 3, 4, 5 vezes. Os 10, entendeu? Então é um equilíbrio que é muito fácil gerenciar. Tem a ver com coisas mais profundas, tá? Cara, desde criação, cabala, coisas que eu estudo. Então, é um mix de coisas que tem a ver comigo. Por isso que eu falo, a estratégia de investimento da pessoa, ela tem a ver com muitas coisas. E, inclusive, com o que você consegue controlar. Vou dar aqui um outro ponto importante. Quando eu tenho 10% dos meus investimentos em ativos de risco, isso também alimenta aquele animal que a gente tem dentro. Vontade de dar aquela treidada. Claro, eu tô aqui no podcast com vocês. Aí o Breia, a gente desliga o microfone e o Breia fala pra mim, cara, tem uma ação aqui, puta, vai explodir, Charles. Ah, qual ação? É isso, aquilo, a gente mostra ali, você me mostra faturamento, versus o cara tem um ativo tal, tem um ativo dentro do ativo que ninguém viu. Fala, puta, mas tem risco pra caralho. Ou o cara vai pra RJ ou vai multiplicar por 5. Caralho. Pronto, eu tenho meus 10%. O que eu vou fazer? Tenho alguma coisa dos 10% disponível? Não, não tem. Então vou ter que vender alguma coisa. Com isso, eu consigo alimentar esse animal que todo investidor tem. Alguns controlam mais, outros menos. Todo investidor tem. Você tá no restaurante, aí tá o cara na mesa de trás. Porra, tu viu isso, aquilo? Porra, você vai subir. Aí você, caralho, porra, né? Caralho. Aí você vai chegando, Drama. tal. Porra, cara, aí você vai lá, se você quiser investir, você tem ali um valor. Só que você tem que controlar esse valor. E qual, qual foi a diquinha que deu muito errada? Pegar a dica do Brad, que é boa, mas qual que foi a dica ruim? Eu entrei no negócio e foi uma desgraça. A OGX foi a dica ruim de todo mundo, né? Da minha geração. Mas é o que eu falo, pô, a OGX, voltando no tempo, era difícil, cara, você matar essa. Porque o cara era o homem mais rico do Brasil, o 8º homem mais rico do mundo, todos os bancos davam dinheiro. Porra, uma porrada de projeto validado. Porque falar agora, não, mas os poços não tinham nada. Não tinham nada, você tá falando agora, mas tinha ali as licenças, as cartas, tudo aprovado, tudo verificado. Muita gente estava no rolo para que chegasse nesse ponto. Não foi um maluco que falou, olha, eu tinha petróleo pra cacete, vou faturar tanto. Várias pessoas validaram. Aí eu tô daqui, tá tudo bem. É igual que, por exemplo, quem perdeu dinheiro no IRB. Um pouco culpa da pessoa que achou que a melhor empresa de resseguros do mundo era no Brasil, né? Tipo, uma parada muito fora da situação. Mas também de todo mundo que está na estrutura, CVM, bancos, né, reguladores e tal. Porque o investidor, pessoa física que está em casa e recebe uma informação, ele parte do pressuposto que aquela informação é verídica. É verídica. Eu também. Então eu perdi na OGX de diquinha e de achar que estaria fazendo um bom negócio
cara, é culpa minha e culpa Claro. do mercado, faz perdi. parte. Né? Eu também perdi, eu vi clientes que poderiam ter perdido todo o dinheiro que saíram um pouco antes de dar uma cagada maior. Mas, Charles, eu queria entender o seguinte, dos 90%, desses 90%, o que você tem de ativos dentro desses 90%? Você tem renda fixa, você tem tesouro, você tem ações, o que você tem dentro desses... Imóveis, renda fixa, ações pagadoras de dividendos de boas empresas, por isso aqui a discussão do que é seguro para mim pode não ser para outras pessoas, ações pagadoras de boas empresas e bons fundos imobiliários. Alguma coisa de ouro e prata também. Isso aqui é a minha divisão dos 90%. Tá, muito bom. Tá? Não necessariamente uma ação que está aqui não posso ir para os 10%. Tá. E aí dentro do teu tiro, porrada e bomba... Ah, meu amigo, jogo do bicho, day trade, pirâmide, vai um pouco de tudo. Vamos lá. Ações de risco, fundos imobiliários de risco, criptomoedas e... Ali é jogatina. É o que vai me dar retorno. Não é, e as pessoas têm que entender o seguinte, investir em ativos de risco não é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Sim. Né? Esse é o grande diferencial, aqui você entende. E outra coisa, pô, Charles, dá para você investir nos 10% pensando em ter só um pouquinho de risco? Não. Porque senão eu não vou ter o meu retorno. Tem uma estratégia que é, porque o pessoal quiser olhar depois no YouTube, que chama Barbell Strategy, né? Que é a estratégia dos halteres, né? Que fala, halteres em português, né? E que é a ideia de o seguinte, você tem uma carteira de investimentos onde você... tem uma parte da sua carteira, a maior parte da sua carteira, você toma zero risco, ou seja, quase que você investir tudo isso em ativos pós-fixados, e você pega uma parte pequena da carteira, você põe riscos muito, muito, muito assimétricos. Pronto. Seria quase como comprar bombas de ativos, vamos supor que você tem 90-10 no esquema do Charles, né, você pega ali nos 10%, você picota isso em, sei lá, 20, 30 vezes, compra um monte de coisinhas assim que podem multiplicar por 20, 30, 40, enfim, uma série delas vão morrer ao longo do tempo, mas as que vão sobreviver ao longo do tempo vão compensar todo esse desequilíbrio, né, que a gente pode falar assim, de ativos, né, que vão morrer pelos que vão pagar. Às vezes, né, numa estratégia dessa de você procurar grandes assimetrias, mesmo 80% da tua amostra morrendo, aqueles 20% que sobrevivem, eles são tão explosivos que compensam todo o pagamento. Vamos dar um exemplo aqui na prática. Vamos considerar, eu trabalho muito com R$1 milhão, porque é fácil de entender. De entender. Vamos colocar que o investidor tem R$1 milhão. Nessa divisão, ele vai colocar 900 mil em ativos seguros, na minha opinião, e 10% em risco. O que seria uma divisão? Vamos supor que o cara não queira imóveis. Também com R$1 milhão já fica difícil, né? Um imóvel maneiro vai pagar R$1 milhão e pouco, tipo o que eu tenho. Então ele não quer fazer isso. O que ele pode fazer? Renda fixa, ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários. Com 900 mil, se ele focar em gerar uma renda aqui dentro para reinvestir, ele hoje já vai conseguir uns 6, 7 mil, concorda? Porque fundos imobiliários ele vai conseguir 1 e pouco, renda fixa também tem isso, ações pagadoras de dividendos ele vai conseguir 6, 7% ao ano, só que não tem um pagamento mensal, né? Você não consegue certinho mensal, mas no ano ele vai conseguir uns 6, 7 mil de rendimentos mensais. E aí você tem como reinvestir isso. Então fica muito bacana que você cria uma caixa registradora. Todo mês vai plim, plim, cai um dinheiro, você reinveste em outras coisas. Nos R$100 mil, ele pode comprar lá 30 mil de Bitcoin, 20 mil de Ethereum, estou dando um exemplo. E aí pegar umas ações muito descontadas agora, eu não estou dando nenhuma dica de ação, estou citando exemplos. Eu acredito nos bancos digitais. Porra, com essa merda de queda aí, o cara pode pegar Cash 3, Banco Inter. Banco Inter voltou quase pro preço do IPO. Eu tô olhando aí, aqui, ó. Banco Inter tá a 14,67. Acho que o IPO foi ali por volta de R$14. E chegou até quanto? Chegou a R$82. Alguém pagou 82. Alguém pagou. Certamente. Então aí não tá contente. Você monta uma carteira dessa de 10%. Bitcoin, Ethereum,
talvez mais umas 3 criptomoedas. Puta, Charles, não entendo nada de criptomoedas e quero participar desse mercado. Vai num Hash 11 da vida, que é um ETF, tá ali, tem um MIC.